O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, já no Antigo Testamento, Deus havia escolhido Abraão e os seus descendentes para ser, no meio dos povos, o seu povo. O povo que pudesse ser santo e que pudesse anunciar que Deus chamava a todos e queria a todos. Um povo de sacerdotes. O que são sacerdotes ao pé da letra? São aqueles que, no relacionamento e na proximidade com Deus, santificam-se e são capazes de santificar. Quando a gente fala em santificar, o que é que vem à cabeça de vocês? O que significaria aí santificar? Eu sei que muita gente fala as palavras sem entender. Primeiro, santo é Deus, para começo de conversa, porque Ele é o separado, o outro, aquele que não se confunde com o seu mundo criado, mas ao mesmo tempo está presente ao mundo para que o mundo viva. Santificar significa, ao pé da letra, significa separar para Deus, consagrar, entregar, dedicar, ter prioridade, tudo isso. Um povo que é santo tem Deus como prioridade, como seu Pai e seu Senhor. E por ter Deus por prioridade, a vontade de Deus em primeiro lugar do que as nossas vontades cheias de egoísmo. Santificar é buscar ser de Deus. E como é que eu vou ser de Deus? Ouvindo o que Ele tem a dizer, obedecendo às suas leis, vivendo neste mundo com a consciência de que não somos daqui. Não encasquetar na cabeça certas ideias de liberdade que não são liberdade de verdade, já são libertinagem. Quando a pessoa diz, na minha vida mando eu, faço o que eu quero, quando começa desse jeito, pode ter certeza, é uma pessoa cheia de defeitos e quer que todo mundo aceite seus defeitos. Ou será que é só na França que acontece isso? Quando uma pessoa sabe que está em formação, e ainda precisa melhorar, quando a pessoa sabe que ainda não é perfeita, quando a pessoa tem consciência que tem defeitos contra os quais precisa lutar todo santo dia, ela nunca vai empinar o nariz para dizer, eu sei o que quero na minha vida, mando eu. Quando a pessoa tem consciência de que precisa se converter, busca a Deus.
Quando a pessoa tem consciência de que precisa melhorar, busca ouvir aqueles que vivem já há mais tempo. Busca o conselho de um pai ou de uma mãe. Procura observar quem já percorreu o caminho da vida e aprende a partir deles e delas. É assim. Um ser humano realmente humano nunca vai dizer eu sou assim e acabou a história. Um ser humano realmente humano vai observar ao seu redor e entre os bens procurar o que for melhor, porque isto sim é verdadeira liberdade. Entre os bens, escolher o melhor. O povo do Antigo Testamento era o povo que estava próximo de Deus, tinha acesso a Deus. E era chamado a ser sinal dessa presença de Deus também no mundo e de chamar os outros povos à proximidade de Deus. Porém, a gente sabe como o povo judeu procedeu ao longo da história. Cada vez mais se fechou a ponto de praticamente dizer que Deus era propriedade deles e não que eles eram propriedade de Deus. É como alguns que se acham donos da verdade e não pertencentes à verdade que é Deus. Quando anunciamos o Evangelho, quando anunciamos os valores do reino, quando anunciamos as verdades que nosso Senhor nos revelou e pede que vivamos e anunciemos, nós não estamos sendo donos da verdade. Quando observamos que algo no mundo não vai bem e dizemos isto é errado, nós não estamos sendo donos da verdade. Nós estamos apenas testemunhando a verdade à qual nós pertencemos. Ele é a verdade, eu pertenço a Ele. E por pertencer à verdade, eu tenho a obrigação de dizer a verdade. Eu tenho a obrigação de dizer diante do mundo algo que não está bem. Eu tenho a obrigação de abrir os olhos de quem ainda está adormecido. Eu tenho a obrigação de dar aquela chacoalhada em pessoas que escolheram um estilo de vida só Deus sabe onde ou como. Mas não em Deus. Somos um povo de sacerdotes. Somos um povo a quem o Senhor se entregou. Somos um povo que, renascidos pelo batismo, nos tornamos herdeiros do céu. Somos um povo a quem o Senhor se rebaixa em cada missa e diz: se alimente de mim. A comunhão é para isso, para a gente ser um com o Senhor. Não é à toa que chama comum união, ter em comum com Jesus a vida dele e ele comum conosco a nossa vida. Nós somos um povo santo. Não é à toa que diz que a igreja é santa. Tem gente imbecil que vai dizer, a igreja é santa e pecadora. Espera aí, o pecado não faz parte da vida, assim como a doença não faz parte da sua natureza. A doença é uma agressão ao seu corpo. A doença é uma negação da sua vida. A sua natureza completa, a doença não faz parte dela. Então, da mesma forma, não podemos dizer que a igreja é santa e pecadora, a igreja é santa. Se a igreja é corpo de Cristo e a cabeça é santa, o corpo todo é santo. Se a única vida que a igreja tem e é capaz de viver é a vida da graça, que é a vida de Deus, então a igreja é santa, apesar do pecado ainda aparecer nos seus membros como uma chaga, como uma doença. O pecado não faz parte da nossa saúde enquanto ser humano, enquanto filho de Deus chamado à santidade. Povo de sacerdotes. Vocês precisam ter essa consciência. O dever, portanto, de testemunhar a graça que Deus nos deu. O dever de testemunhar a vida que Deus nos deu. O dever de anunciar Jesus Cristo não é só do Papa, dos bispos ou dos padres e das freiras. É de todo batizado. Assumam isso para vocês, pelo amor de Deus. Já são quase 6 anos que eu estou em Laranjeiras. E a gente faz apelo constantemente para que mais pessoas se somem à obra de evangelização. E cada dia se conta nos dedos de uma mão. Quantos serviços já poderiam existir? Porque o povo que Cristo resgatou e que anima para a vida eterna ainda não acordou, ainda não se tocou. Somos um reino de sacerdotes, uma nação santa, que Ele separou para si, para anunciar por todo o mundo
as suas maravilhas, diz um dos prefácios da missa. Indo ao Evangelho, nós vemos algumas coisas interessantes. Começa dizendo que Jesus, ao ver as multidões, compadeceu-se delas. A palavra compadeceu-se, em língua portuguesa, ainda não traduz completamente o verbo grego do original do Evangelho de Mateus. O verbo é como se fosse assim, ele, digamos assim, foi movido, moveram as suas entranhas, quer dizer, o ser inteiro do Senhor, o ser inteiro do Senhor foi como que oprimido ao ver aquela situação de pessoas sem Deus, sem rumo na vida, muitas vezes escolhendo rumos que cada dia mais afastam de Deus. Compadeceu-se das multidões, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Quando as pessoas, repito aquela frasezinha horrorosa que disse ainda há pouco, quando as pessoas empinam o nariz para dizer eu sei o que quero, normalmente tem outros fazendo a cabeça. Dificilmente a pessoa que diz que sabe o que quer, realmente sabe. E procura imitar. Ou imita um jogador de futebol, ou imita um político, ou imita um ator ou atriz, ou imita o que diz um youtuber, e assim por diante. Eu só me lembro uma certa vez, quando o bispo me mandou, além da paróquia de Maroim, tomar conta de Siriri, paróquia Jesus Maria e José de Siriri, e uma certa vez uns jovens estavam conversando na porta da casa paroquial, conversando com 2 acólitos da paróquia, e ele dizia assim: vocês são idiotas, porque quem faz a cabeça de vocês são os padres. Eu não, ninguém faz a minha cabeça. Eu cheguei na porta justamente neste momento que ele estava dizendo essas coisas. Ninguém faz a minha cabeça. Aí na mesma hora eu olhei ele de cima a baixo. Só meu filho, se ninguém faz a sua cabeça, então quem definiu esse tipo de calçado que você está usando? Por que você não pegou qualquer um? Porque pegou logo da Nike. Alguém fez a sua cabeça para dizer, usa desse aqui, você vai se projetar, vai ser visto como importante. Se ninguém faz a sua cabeça, por que você está usando esse tipo de calça e não talvez um que sua mãe tivesse costurado? Quem disse para você que tem que usar esse tipo de roupa que você está usando? Se ninguém faz a sua cabeça, então por que esse tipo de penteado que está na crista da onda da moda? Por que esse brinco na orelha? Meu filho, não vem me dizer que ninguém faz a sua cabeça, não, porque tem um monte de gente fazendo a sua cabeça. Você não é livre. Você não é livre. Estavam como ovelhas que não têm pastor. E ovelhas que não têm pastor tomam qualquer rumo, deixam-se seduzir pelo primeiro que aparecer. E quem sabe parecer legal, dizer algumas palavras bonitinhas, e hoje em dia com redes sociais, meu Deus do céu, até no meio do povo católico, o pastor não é mais o pároco, pelo visto. O pastor é o cara lá da rede social, é o que tem canal no YouTube, que faz as cabeças. Não é porque eu estou querendo fazer a cabeça de ninguém, não. Eu não estou aqui para fazer a cabeça de ninguém, estou aqui para anunciar o Evangelho. Vocês aceitem ou não, estou um pouco me lixando. Claro que o coração aperta quando a gente vê pessoas que não estão nem aí para Deus. Claro que o coração aperta quando vê as pessoas, por conta de uma verdade que foi dita, mas não quer sair da safadeza, acaba dizendo, esse padre é chato, vai embora. O coração aperta, poxa, porque eu sei que as pessoas estão escolhendo o mal, estão se perdendo. Claro que aperta. Porque nosso Senhor teve o coração oprimido, porque viu o povo cansado e abatido, como ovelhas que não têm pastor. Toda vez que eu vejo esse versículo do Evangelho, eu lembro um pouco da minha infância, porque vivi num lugar que não tinha padre, e era triste chegar um dia de domingo e a igreja não está aberta. Vocês não sabem o que é isso aqui. Em Laranjeiras nunca faltou missa de domingo, pelo que eu sei. Nunca faltou padre que desse assistência. Vocês nunca passaram mais de 15 dias sem uma missa.
Nunca. Eu vi passar meses. Eu não sabia o que era tríduo pascal, porque não tinha. Não tinha vigília de Páscoa, não tinha lava-pés onde eu vivia. Não tinha procissão de Corpus Christi. Não tinha Pentecostes. Não tinha missa do galo no Natal. Não tinha, porque não tinha padre. E eu vi o povo, sem ter um rumo, dando ouvido ao primeiro que passasse com a Bíblia, falando bonitinho de Jesus. As seitas encheram a cidade. Aquilo me apertava o coração. Foi aquela situação de ausência de um sacerdote que eu acredito que Deus me colocou no coração o desejo de sê-lo. Agora, quando a gente tem fartura, parece que não dá valor, né? Nem sente falta, porque sempre teve. Tem coisa que a gente só se dá conta de que precisa quando não tem mais. O povo estava cansado e abatido como ovelhas sem pastor. Engraçado, o povo é comparado como as ovelhas sem pastor e como a messe. Para quem não sabe, messe é o nome que se dá a uma plantação que já está no ponto maduro de ser colhido. Certo? Especialmente do trigo. Essa palavra é muito utilizada, ainda na Europa é usada bastante em alguns lugares. É aquela plantação que já está em ponto de ser colhido. Se passar demais, apodrece e se perde. Então, quando nosso Senhor diz, a messe é grande e os operários são poucos, quer dizer, já tem um campo preparado para a colheita. E se não tiver quem venha colher, vai se perder. Ovelhas sem pastor e colheita já em ponto de acontecer. Se não ocorrer, se perde. Traduzindo, a missão de levar nosso Senhor às pessoas é urgentíssima. Se urgente já é grave, urgentíssimo mais ainda. Me dói o coração quando ainda vejo diversas realidades onde a gente ainda não consegue chegar. Por falta de pessoas mais que se somem à obra de evangelização. O Padre só não dá conta de tudo. Mas se o povo que se crê sendo o povo de Deus, mas se o povo a quem Jesus alimenta com seu corpo e sangue, se tocar, muita coisa bonita ainda vai acontecer. É nesse contexto que Jesus chama os 12 e os envia. Lança as bases do novo povo de Deus, que é a igreja. Envia para continuar a sua missão. A igreja tem no mundo a mesma missão de Jesus. A missão de resgate, de redenção. Porque Jesus não veio dar um mundo melhor. Jesus veio nos dar Deus. O mundo melhor será consequência desse dom do céu. Se a gente, em vez de anunciar o Senhor, fica anunciando lutas sociais, a gente se perde, esfria. O povo acaba deixando de ter fé e com facilidade vai começar a dar crédito ao paganismo de outrora. Não é à toa que hoje em dia em muitos lugares faz sucesso o tal dos cristais. Já viram alguma coisa? Esse cristal é para filtrar as energias do universo. As pessoas não rezam mais, as pessoas ficam igual aqueles imbecis da televisão. Universo, olha para mim, universo. Que imbecilidade, pelo amor de Deus. O universo conspirou a meu favor, pelo amor de Deus. Vou usar a ametista porque é a pedra que atrai isso, isso, isso e aquilo. Vou usar tal pedra porque atrai o amor, tal pedra porque atrai a fortuna. Não trabalhe não. Quando as pessoas estão sem pastor, começam a acreditar em qualquer imbecilidade.
seja ela pseudo-religiosa, esotérica, seja ela política, socialista, comunista ou coisas do gênero. Pedi ao Senhor da messe, disse o Senhor, diante dessa urgência de tanta gente que se perde sem Deus. Diante dessa urgência, nosso Senhor faz esse apelo: pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Nós que nos cremos povo de Deus, rezamos pelas vocações? Ou somente na missa, quando o padre puxa aquela oração que Dom Luciano Cabral Duarte redigiu muito bem? Vocês costumam rezar para que não faltem missionários e missionárias na igreja? Vocês costumam rezar por aqueles rincões, até da nossa paróquia, onde o povo vive como que meio à toa? Ou do país, ou do mundo? Vocês costumam rezar para que Jesus seja mais conhecido, amado e seguido? Vocês costumam rezar? Vocês costumam se empenhar também para que Jesus seja conhecido, amado e seguido? Quantas vezes você falou de Jesus para alguém esta semana? Aquele negócio de dizer, está repreendido em nome de Jesus, não vale, porque isso aí é paganismo. Acabem com isso, pelo amor de Deus. Está amarrado, pelo amor de Deus. A gente não está num terreiro de Umbanda ou sei lá o quê. A gente não está num terreiro, a gente está numa igreja. Então acabem com esse tipo de linguajar. Ele não é católico, não é cristão. Acabem com isso. Quando eu digo falar de Jesus para alguém, você deu as razões de sua esperança para alguém esses dias? A gente acabou de celebrar a festa do Sagrado Coração de Jesus. Foram dias intensos de oração. Os padres se esforçaram para pregar, para nos falar sobre o chamado de Deus. Aprendemos alguma coisa? Assimilamos, tomamos para nós, ou como diz alguns, tomaram posse de algo que foi dito? Porque é engraçado, quando se trata de tapar buraco e de resolver seus problemas financeiros ou afetivos, qualquer coisa que é dita, mesmo que seja por um cachorro no meio da rua, você tomei posse na mesma hora. E quando é um apelo para se colocar a serviço de Deus, você toma posse com a mesma intensidade? Crie vergonha. Quando se proclama cura, tomei posse. Quando diz, precisamos de um serviço aos mais pobres, ninguém toma posse. Então não venha querer me convencer que esse tipo de religião que busca toda hora um milagre, cura, libertação, é o ideal para os nossos dias, porque acredito que não é. Eu não vejo pessoas buscando Deus, apenas buscando a si próprios, os seus sentimentos, as suas emoções, e não passa disso. Por que até hoje não se fundou a Pastoral da Criança em Laranjeiras? Por que até hoje a gente não conseguiu organizar uma pastoral dos idosos? Por que a gente está tendo dificuldade de fazer um grupo de pastoral familiar? Só para citar 3 que eu vejo de urgência grandíssima na nossa paróquia. 6 anos eu falando ao vento. Pedi ao Senhor da messe que envie operários para a colheita, mas peça também ao Senhor da messe para que você tenha os ouvidos curados para ouvir a voz de Deus, que também chama você para o serviço dele e do povo dele. Peça essa graça, mais do que a cura de uma doença. Eu não ando pedindo ultimamente as curas das minhas enfermidades, não. A única coisa que eu peço a Nosso Senhor é que Ele não me faça perder o ânimo de continuar a serviço dele. Só isso que eu peço. Se vai ter doença ou saúde, isso não me interessa. Talvez até faça parte da missão. Pedi ao Senhor da messe que envie operários para a colheita.
Cada dia mais aumenta a população e diminui o número de sacerdotes, de religiosos e de religiosas. Cada dia mais aumenta a população, as necessidades dos pobres aumentam, mas diminui cada dia mais o número de pessoas que estão a serviço deles, que tomaram para si como missão ser uma luz de Deus, uma presença de nosso Senhor no meio dos necessitados. Aumenta o número deles, a messe grande, ovelhas sem pastor, mas os operários cada vez mais são poucos. Portanto, o apelo de nosso Senhor não foi somente daquele tempo, ele é atualíssimo, é de hoje, em Laranjeiras, em 2023, é do nosso Brasil, é do nosso mundo, cada dia mais sem Deus e até rejeitando Deus, porque falta quem anuncie e quem testemunhe. Sejamos nós aqueles a estar dispostos a anunciá-lo, a testemunhá-lo, para que as pessoas, observando como nós vivemos, se toquem que Deus existe, que fomos salvos por Jesus e que vale a pena ter uma vida em comum com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.